Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso primeiro treinamento da reforma tributária. Esse é o módulo 1. Nós teremos 6 encontros nos próximos dias aí, desse final de abril e início do mês de maio. A ideia que a Precision está implementando nesses treinamentos é a ideia de nós trazermos o processo macro que impacta a vida do empresário, o que pode impactar e quais estratégias podem ser adotadas, e cálculos de precaução que podem ser feitos dentro do que já existe sob o ponto de vista legal. Essa é a ideia. Então, nós dividimos em 6 módulos. Os 2 primeiros módulos são módulos macro da legislação, alteração, implantação, o que é o IBS, o que é o CBS, e depois nós temos 4 módulos por setores, sendo esses setores que nós separamos: setor comercial, setor de serviço, setor imobiliário e setor industrial. Essa é a ideia dos treinamentos que nós daremos. Então, esse treinamento ele não é uma análise jurídica das legislações, ele é um treinamento destinado a empresários, colaboradores que queiram entender um pouco sobre o que é essa reforma e os impactos que a empresa pode vir a sofrer. Então, a ideia é passar um treinamento para os empresários tomarem decisão e raciocinarem o processo deles em si. Como aqui nesse treinamento nós não estamos em muitas pessoas, é possível nós fazermos, caso vocês queiram tirar dúvidas no meio do processo, é só levantar a mão no Google Meet, e aí eu já libero fala para vocês assim que fechar um raciocínio, tá bom? E aí nós vamos tirando dúvidas no meio do caminho, até a gente concluir todo o treinamento de hoje. Beleza, pessoal? Então vamos dando início aí no nosso processo. Para quem tem interesse em estudar, essas são as 3 legislações principais que embasam a reforma tributária. Então, a Emenda Constitucional 132 de 2023, que é a emenda à Constituição que inicia o processo da reforma tributária, e dela nascem os outros projetos, que são as leis complementares 214 de 2025 e a 227 de 2026. E também tem uma CGSN, que saiu agora, tem pouco tempo, que é 186 de 2026 também, que traz os impactos aí no Simples Nacional em relação à reforma tributária. Beleza? O que nós vamos cobrir hoje no nosso treinamento? Então, por que a reforma era necessária? Diagnóstico do sistema atual, o que muda e o que fica, mapa completo de tributos, o cronograma 2023, desde que iniciou a emenda constitucional até 2033, o que já começou em 2026, IBS-CBS, imposto seletivo, o novo sistema em 3 camadas, não cumulatividade plena, porque isso muda tudo, o split payment, o fim do ciclo de caixa tributário, primeiros cálculos, sentindo a diferença dos números, aqui a gente vai fazer um caso prático dos cálculos, e o que fazer agora, checklist da preparação, né? Então, vamos dar início lá, porque a reforma era necessária, os 5 grandes problemas do sistema atual. Então, nós temos, dentro dos treinamentos, pessoal, que nós temos acompanhado de reforma tributária, nós temos aquele ponto de vista global que todos os palestrantes e professores têm passado, e nós vamos intercalando entre o ponto de vista global e um pouco do nosso ponto de vista aqui. Sempre que for uma opinião, nós vamos expressar para vocês o que é opinião. Então, o que é a questão da cumulatividade? A não cumulatividade é quando você paga o imposto e credita ele. Então, por exemplo, numa compra de R$100, dentro desses R$100 veio 10% desse 100 em imposto. Quando eu posso creditar esse imposto, ele é um imposto não cumulativo. Quer dizer que eu credito e debito ele nas minhas operações. Quando é a cumulatividade? A cumulatividade é quando eu pago esse imposto, mas eu não posso utilizá-lo como crédito. Tá certo? Então, na saída, eu pago esse mesmo imposto, mas não pude creditar na cadeia anterior. Vou dar um exemplo prático de quando acontece isso hoje, né? Hoje nós temos uma opção de não cumulatividade no PIS e COFINS do lucro presumido, por exemplo. Então, no PIS e COFINS do lucro presumido, quando eu faço uma compra, ele tem PIS e COFINS embutido na maioria dos produtos. Tem produtos que não tem PIS e COFINS, mas a grande maioria
eu tenho o PIS e COFINS na compra. E o lucro presumido faz a venda dele, a empresa do lucro presumido, tanto serviço quanto venda, e ela não pode acreditar esse PIS e COFINS de novo, que no lucro presumido ele representa 3,65%. Isso é a cumulatividade. Nos estudos tributários, entende-se que isso gera uma cadeia de bitributação da operação, tá certo? E que, pela lógica, pode gerar um tributo mais caro. Isso é verdade, sim, em certa medida, mas depende de cada caso. Por exemplo, é normal quando você vai fazer um estudo de uma empresa e saber se essa empresa ela é vantajosa no lucro real ou no lucro presumido, você fazer um estudo entre cumulatividade e não cumulatividade. O que quer dizer isso na prática? Você pega uma empresa do lucro presumido e simula o PIS e COFINS dela como ele paga normalmente, de 3,65, e simula no lucro real, que é um regime não cumulativo. E tem casos que ele não vale a pena você ir para um regime não cumulativo. O que a lei está fazendo aqui, nessa mudança, e que ele traz esse item, ela está trazendo um item de todas as empresas, sendo ela lucro presumido ou lucro real, todas vão operar no regime não cumulativo de crédito e débito. Ou seja, tudo que você comprar, tudo entre aspas, tem uma parte que não, mas a grande maioria dos produtos que você comprar, seja produto, seja insumo, seja uso e consumo, você vai tomar crédito da grande parte desses itens. Por isso que nós vamos entrar num regime de não cumulatividade plena, beleza? E que esse era um dos grandes problemas que se tinha antes. O que era a guerra fiscal, né? Pode falar, Rafinha. E só para dar um exemplo aqui para o pessoal, o que é a não cumulatividade seria a parte do ICMS. Então, as empresas ali do lucro real, lucro presumido, que adquirem produto hoje, eles já tomam crédito do ICMS e tem um débito posterior. Então, isso seria um exemplo prático ali do que é a não cumulatividade. E lembrando que a parte de crédito e débito, o Simples Nacional também vai poder optar se ele quer ficar no regime de creditamento ou não. É só mais essa situação, tá bom? Perfeito. Obrigado, Rafa. Então, seguindo o raciocínio e pegando o comentário do Rafa, o ICMS é um caso de não cumulatividade, né? As empresas do regime normal, elas fazem crédito e débito de ICMS. O que vai acontecer é que os novos impostos que vão entrar, eles vão entrar nessa modalidade de crédito e débito. O que seria a guerra fiscal? A guerra fiscal, pessoal, hoje ela reflete a guerra dos estados, basicamente, ao qual cada estado dos 27, eles têm um poder de trabalhar as suas alíquotas com benefícios fiscais. Dou aqui alguns exemplos, né, de alguns estados famosos por benefícios fiscais. Nós temos o estado do Espírito Santo, que tem inúmeros benefícios fiscais para certos segmentos de empresas. Nós temos o estado de Santa Catarina, que tem inúmeros benefícios, e isso gera uma migração de operações empresariais de um estado a outro. Na maioria das vezes, essas migrações, elas decorrem não da parte estratégica, logística ou estrutural do local, mas ela decorre dessa vantagem fiscal. Por isso chama-se guerra fiscal. Pelas legislações federais que já existem pelo CONFAS, em teoria, esses estados não poderiam dar um benefício sem que o CONFAS aprovasse. Mas hoje não é assim. Os estados criam suas próprias regulamentações e isenções, gerando o processo da guerra fiscal. Então, os motivos da reforma tributária é conseguir acabar com essa guerra fiscal, tá certo? Já entrando aqui, eu vou explicar para vocês um pouquinho lá na frente como que eles conseguiram fazer isso, como que o legislador criou um dispositivo que vai inibir a guerra fiscal. A complexidade tributária aqui, nós estamos falando hoje, além dos 27 estados, nós temos mais de 5 mil municípios que também têm suas legislações próprias. Então, você tem que, quando está trabalhando com diversos municípios, diversos estados, a empresa tem que ter um mínimo de conhecimento tributário para poder estar operando esse ecossistema extremamente complexo que é o Brasil. E é por isso que hoje fala-se em equipes fiscais gigantes dentro de empresas, somente para poder atender
todo esse ecossistema legal, tá certo? Litigiosidade, nós estamos falando aqui hoje do imposto que não é pago ao governo, e o governo ele quer ter acesso a esse dinheiro, porque hoje o governo ele tem uma dívida muito grande de impostos que não são pagos, as dívidas, nós estamos falando aqui de dívidas não declaradas, não estamos falando de imposto sonegado, nós estamos falando de impostos declarados e não pagos, né? E aí o governo quer ter acesso a esse dinheiro e ele criou um mecanismo para isso também na legislação, a gente vai estar apresentando, né? E a regressividade, que ela fala do PIS e COFINS cumulativo, penalizava mais empresas de menor margem, né? Então, nós estamos falando aqui dessa lógica de não creditar o PIS e COFINS. Você pagava ele na entrada, não tomava crédito e dava uma saída. Isso aqui, pessoal, depende do caso. Tem casos que nós, como contadores, já fizemos inúmeras simulações, que dentro do processo de simulação, a depender da margem, ainda assim era vantajoso manter a empresa num regime cumulativo, lucro presumido. Nem toda empresa era vantajosa no lucro real, depende de cada caso, né? Mas, enfim, todo esse ecossistema é o que está permeando a reforma tributária e moveu o legislador a seguir nesse ímpeto, né? A nossa análise interna é que não é só isso. É também uma necessidade de ter essa arrecadação de caixa através do split payment que a gente vai falar, que é o caso da litigiosidade. É também um caso de simplificação, porque o Brasil é um país extremamente complexo na parte da tributação. Ele é um ecossistema de coisas, né, que não é somente a simplificação. Seguindo lá, então, o nosso raciocínio. O que muda e o que fica, é importante a gente entender isso. Fala-se de reforma tributária e parece uma reforma no ecossistema inteiro tributário. Na verdade, ele está mexendo numa parcela que eu diria até que pequena, dado a tributação integral, né? Então, por exemplo, em RPJ e contribuição social, que é o CLL, ele se mantém igual, IOF se mantém, imposto de importações, ele se mantém, o INSS se mantém, o IPTU se mantém, IPVA, ITR, tantas outras taxas, todas se mantêm. Então, no que a reforma está mexendo, de fato? Ela está mexendo nesses tributos em vermelho. Ela está mexendo no ICMS, no ISS, no PIS e COFINS e no IPI. Ela está mexendo em 4 impostos, e esses 4 serão excluídos da tributação brasileira no médio e longo prazo. No médio prazo, será excluído o ICMS e o ISS. No curto prazo, o PIS e COFINS, que deixam de existir ano que vem. E o IPI no médio prazo também. E ela está criando 3 novos tributos que nós vamos ver agora, que é o IBS, o CBS e o IS, que é o imposto seletivo. Tá certo? Por isso que essa reforma, ela é chamada de reforma tributária, mas ela é também chamada a reforma do consumo, porque ela está afetando os impostos que mexem sobre consumo. Existem uma outra alteração que está acontecendo aí no meio tributário, mas ela não é a reforma tributária, ela é uma outra reforma, que é a reforma da renda. A reforma da renda, que tributa o imposto de renda sobre dividendos, ela não será tratada aqui nessa legislação, tá, pessoal? Nesse treinamento. A reforma da renda, a gente pode fazer um treinamento no futuro, se os clientes pedirem, mas ela não vai ser tratada agora. Mas também está tendo uma mudança de legislações aí que impactam o imposto de renda e que estão sendo discutidas. Teve um aumento da presunção do imposto de renda do lucro presumido, isso tudo está sendo avaliado. Então, o que a gente já pode tomar como base aqui? Para as empresas do lucro real e do lucro presumido, o que vai mudar é o ICMS, o ISS e o PIS e COFINS, e o IPI para quem é indústria, né, ou equiparado à indústria. O imposto de renda e a contribuição social, ele se mantém da mesma forma na apuração do lucro real e do lucro presumido. Não alteram nada. E no Simples Nacional, ele altera somente para as empresas do Simples Nacional que optarem pelo regime híbrido. Então, para quem for uma empresa do regime Simples Nacional integral, ele não terá alteração nenhuma a princípio. Beleza? Ele vai ter uma alteração na nomenclatura do DAS. Lá dentro do DAS, tem aqueles impostos e lá vai ter uma alteraçãozinha. Vai mudar, vai sair o ICMS, vai entrar o IBS, o CBS no longo prazo. Tá certo? Para o ano que vem, já sai o PIS e COFINS dessa guia do DAS e já entra o CBS dentro da guia do DAS. Mas, em ponto de vista de alíquota, não muda nada.
Quando que vai mudar para o Simples? Quem optar pelo Simples Nacional híbrido, que é uma possibilidade que o legislador trouxe, que você poderá ser Simples Nacional no imposto de renda e na contribuição social e no CPP, que é a contribuição patronal, e no CBS e IBS você tributará por fora, como uma empresa de regime normal, fazendo crédito e débito na regra da não cumulatividade. Outros dois impostos que a legislação ela não exclui ou inclui, mas ela mudou regras no IPTU, mas são regras mais sobre o ponto de vista da gestão dos municípios. Teve uma pequena mudança, não vou entrar nisso, mas teve, e ela trouxe um aumento do ITCMD. Então, a reforma tributária, ela trouxe também um aumento do ITCMD, que o ITCMD ele tinha um valor teto, e agora ele foi aumentado, e os estados têm poder de fazer um aumento progressivo desse ITCMD também, tá bom? O que deu um impacto ali na parte de holdings, estratégias de gestão patrimonial, que nós vamos ver isso também lá no treinamento de número 5. Então, o novo sistema em 3 camadas, IBS, CBS mais o imposto seletivo, que são os 3 impostos que foram criados aí na reforma tributária. O IBS, ele é o imposto dos estados e municípios. Então, o IBS, ele está substituindo o ICMS e o ISS. Aqui, pessoal, nós temos algumas mudanças que são muito importantes aqui. Antes, até 2033 será assim, que é enquanto existe o ISS e o ICMS. Depois de 2033, nós temos uma mudança muito importante, porque hoje você tem uma distinção, por exemplo, entre alíquotas de serviço, quando a empresa é uma prestadora de serviço, e empresas de vendas, e empresas que trabalham só com locação de ativos imobilizados. Na reforma, ela está fazendo, ela entende que existem essa separação entre serviço, venda, essa mudança no modelo de negócio, mas ela desconsidera isso na alíquota. Então, a reforma passa a trabalhar com uma alíquota única para todos os entes. Existem casos que ela vai dar uma redução na alíquota. A Constituição, a emenda constitucional 132 prevê isso. Alguns setores que têm um beneficiamento, 60%, uma redução de 30%, redução de 60%, existem. Mas, em geral, nós vamos ter aqui uma alíquota padrão para todos os setores. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem no regime de serviços uma alíquota de PIS e COFINS no lucro presumido, por exemplo, igual para todo mundo, mas você tem o ICMS, que ele tem uma alíquota maior do que o ISS, e o serviço trabalha só com o ISS e não tem o ICMS. Na reforma, o IBS ele comporta os dois impostos, serviço e venda, o ICMS e o ISS. E é uma alíquota igual para todos, exceto esses setores que têm uma redução na alíquota. E nós temos aqui também o CBS, que é o imposto federal, né? Ele é a contribuição federal, não é imposto, né? Tecnicamente ele é uma contribuição, mas ele é uma contribuição federal que substitui o PIS e COFINS, né? E na substituição do PIS e COFINS, quem controla ele é a Receita Federal, nós vamos responder para a Receita Federal ainda. Ele já inicia esse ano de forma simbólica. Simbólica por quê? Você tem um recolhimento dele de forma simbólica, ele é compensado em PIS e COFINS. Mas ano que vem, a CBS substitui integralmente o PIS e COFINS. E a alíquota dele já está estimada em 8,8% para o ano que vem. Tá certo? Esse item que é 18% destinado ao FAT, o BNDES, é que o PIS e COFINS ele tem algumas destinações federais. Ele tem lugares ao qual esse dinheiro que é arrecadado deve ir. Ele se mantém. Então, o FAT, que é o Fundo de Auxílio ao Trabalhador, ele se mantém. 18% ali será ainda destinado ao FAT, ele permanece. Porque, às vezes, algum empregado pode perguntar, mas eu não vou mais receber o PIS? Continua recebendo o PIS normal, que é aquele PIS de auxílio ao empregado, né? Voltando um pouco ainda no IBS, pessoal, nós temos um item que ele é importante aqui, porque acontece um ponto interessante. Lembra que eu disse que um dos objetivos da reforma é combater a guerra fiscal? Como que acontece esse combate à guerra fiscal, né? Esse combate, ele acontece
uma vez que agora todos os estados terão um único regulamento que eles deverão seguir, que é o regulamento criado, que será criado pelo Comitê Gestor do IBS, que é um comitê que foi criado dentro dessas legislações que eu apresentei para vocês, que ele nasce lá na emenda constitucional, e agora ele tem uma legislação que regula ele, que é a legislação 227 de 2026, e esse comitê gestor, que é composto por integrantes de todos os estados e de alguns municípios, esse é o comitê que vai trazer uma regulamentação única a todos os estados, acabando com, num primeiro momento, com essa questão de cada estado ter a sua regulamentação. Aqui nós temos um benefício, porque nós estamos acabando com aquela insegurança jurídica de o estado dar uma interpretação para um tipo de operação e um outro estado dar outra interpretação, e você ficar naquela insegurança e tendo que fazer 1000 análises e as coisas não se conversam. Então aqui a gente acaba com esse problema. Nós acabamos com o problema de ter que recolher uma guia para cada estado, que é uma apuração através dos SPEDs estaduais. Nós acabamos com esse problema, porque agora nós temos uma única operação de arrecadação para o comitê gestor, e o comitê gestor do IBS, ele recebe esse dinheiro e ele que distribui entre os estados e municípios. E nós temos uma outra vantagem aqui, que o IBS e a CBS, eles passam a ser impostos simétricos. O que quer dizer na prática isso, impostos simétricos? Eles são impostos que, pela emenda constitucional 32, eles têm princípios idênticos de governança. Isso quer dizer o quê? Só pode ser dado um benefício para uma certa área se os dois impostos derem consonância. Não pode dar isenção de um imposto sem que o outro venha com isenção também. Acabando também com aquela assimetria que acontecia, que você tinha uma isenção de PIS e COFINS, mas não tinha de ICMS e vice-versa. Aqui a gente acabou com esse problema, porque os dois impostos andam juntos. Por isso, o sistema dual, IVA dual. IVA é imposto sobre valor agregado, a diferença é IVA dual, porque nós estamos trabalhando com dois impostos, que é o IBS e o CBS, que foi o modelo aí que o Brasil criou para poder trabalhar com esse imposto por fora. Tá certo? Alexandre, mas é sistema IVA dual. Por que temos 3 impostos? Por que tem o IS aqui, que é o imposto seletivo? Pessoal, o imposto seletivo, ele é como se fosse um novo IPI parcial, digamos assim. Segundo o legislador, ele é um imposto para penalizar setores que causam problemas ao meio ambiente, causam produtos que causam mal à saúde, né? Esse foi o argumento do legislador. Ele é um imposto que não tem alíquota definida ainda, mas ele vai incidir sobre algumas cadeias, como a cadeia de veículos automotores, também veículos elétricos, fumígenos, que aqui nós estamos falando de cigarros, narguilés, essas coisas, bebidas alcoólicas. Então, ele é um imposto que vocês devem ter ouvido na mídia, ele recebeu um apelido, que é o imposto do pecado. Esse foi o apelido que ele recebeu. Esse imposto, ele vai incidir só sobre alguns setores, e ele é um imposto que ele não vai seguir no resto da cadeia, ele é um imposto monofásico. Então, quando a indústria, ele incide na indústria, ou nas equiparadas à indústria, uma empresa importadora, enfim, e ele não segue nas demais cadeias, ele para ali na primeira fase da cadeia, ele vai ter uma alíquota única. Alexandre, mas eu posso ter uma operação que tenha IS e tenha IPI no momento da transição? Pode. Você pode estar num segmento da tua cadeia, se você é uma indústria, que o teu produto não perde o IPI, porque o IPI não será zerado para todos os produtos. Somente a grande maioria dos produtos terá seu IPI zerado. Mas os produtos que têm concorrentes na Zona Franca de Manaus, esses permanecerão com o IPI. A Receita Federal vai disponibilizar essa planilha aí. Se até o final dos treinamentos já estiver disponível, a gente vai disponibilizar para vocês. Então, você pode ter um produto que tem IPI e tem IS na sua cadeia produtiva, tá? E isso, em teoria, pode vir a encarecer o seu produto, tá certo? A gente já vai entrar em uma análise mais profunda disso. Último item aqui, PCDs e taxistas, eles têm alíquota zero de IS. E esses 3 impostos, IBS, CBS e IS, a gente já vai ver mais para frente, mas eles são alíquota zero para exportação, para que o produto brasileiro fique mais competitivo lá fora. Rafael, quer fazer algum comentário?
Não, Ali, está tranquilo por enquanto. Beleza. Então, no nosso cronograma da reforma tributária, pessoal, nós temos aqui, o início foi em 2023, com a emenda constitucional 132. Ele é o início, ele é o marco inicial, porque nós temos uma alteração na Constituição. Aqui entra um ponto importante, algumas pessoas comentam, mas será que essa reforma vai para frente? Será que não vai? Nós aqui da Precision, nós não somos juristas, né, para dar esse tipo de opinião. O que nós ouvimos nos treinamentos que fizemos com muitos especialistas é que uma vez que você faz uma alteração, né, da Constituição, você cria uma emenda à Constituição, é muito improvável que essa reforma decline, uma vez que você tem ela ali no controle máximo jurídico, que é a Constituição Federal, né? Ela está prevista lá e, segundo o que nós ouvimos, não tem como voltar atrás. Mas isso foi o que nós ouvimos. Em 2023, nada mudou. O marco inicial em 2023 é porque você teve essa legislação que saiu, foi no final do ano de 2023. No início do ano de 2025, nós temos a primeira legislação que regulamenta a reforma tributária, que é a 214, que em 2025 também não alterou nada. Em 2025 nós temos ali a legislação para que o mercado fosse tomando as primeiras informações do que viria a acontecer. Em 2026, nós temos a entrada simbólica do IBS e do CBS, representando ali 1%, mas que são compensados no PIS e COFINS, então você não teve um aumento de alíquota. Você teve uma alíquota simbólica para a Receita Federal ir testando os sistemas e validando na prática como queria se desenvolver isso. Ela está testando ainda. Tem muitas coisas que estão atrasadas, muitas pessoas estão comentando que talvez 2027 vai ficar muito apertado para extinguir o PIS e COFINS, mas por hora não há nada oficial. O plano mantém-se igual, está previsto nos cronogramas, e por mais que haja um atraso por parte dos órgãos reguladores, 2027 é o início total da extinção do PIS e COFINS. Em 2027, nós já iniciamos com a extinção do PIS e COFINS e com a entrada da CBS. Então, aqui a gente já começa a ter um sinal de alerta, né? Se você é uma empresa do regime normal e você não está no lucro real, no regime não cumulativo de PIS e COFINS, ou seja, pagando 9,25% de PIS e COFINS, você vai ter um acréscimo na tua alíquota de PIS e COFINS, entre aspas. Por que entre aspas? Porque o PIS e COFINS não vai existir, mas entra a CBS com 8,8%. Então, se você é um presumido que está pagando 3,65%, você vai ter um salto de alíquota. Tá, mas então eu só vou ter a alíquota aumentada? Não, agora você vai poder creditar. Então, nós vamos ter que fazer alguns estudos. E aqui a gente já vai dar os conceitos iniciais do que deve ser, do que você tem que analisar para saber nesse sistema de crédito que você vai ter, se você vai ter um aumento de carga efetiva. É isso que nós vamos ter que estar estudando em conjunto. Nós da Precision e vocês, que são os nossos clientes. E quem não for nosso cliente, se quiser nos chamar para uma reunião para conversar, também é possível. Então, nós vamos ter que analisar em conjunto como que vai funcionar esse sistema de creditamento, porque ano que vem já começa a valer e a gente tem que, até o final do ano, ter isso mais ou menos validado para saber se você terá ou não que reajustar preço, ou se você vai aceitar uma queda de margem, também é uma possibilidade, né? Note que o próximo passo começa só em 2029, né? Então, nós ficamos aí num limbo de 2 anos com a operação trabalhando somente com a CBS e com um IBS simbólico de 0,1%. Por quê? Porque em 2029 nós começamos a extinção do ICMS, do ISS também, e vai começar nessa operação. Tá? Desculpe, mais um ponto. Em 2027 também, a gente já começa com as alíquotas de IPI zeradas. Né? Então, em 2027, essas alíquotas já são zeradas. E aí, em 2029, começa com a extinção do ICMS e do ISS. Tá certo? O que é essa operação da extinção do ICMS e do ISS? A gente vai fazer, aqui vai ser o período mais conturbado, porque nós vamos trabalhar com 2 apurações. Então, nós vamos trabalhar aqui com a apuração do ICMS em conjunto com a apuração do IBS e a apuração do ISS em conjunto com a apuração do IBS também. A primeira redução que o ICMS e o ISS vão ter é uma redução de 10%.
Então, se você paga 12% de ICMS nas suas operações, você vai reduzir 1,2% desse ICMS, vai trabalhar ali com 10,8% de ICMS e esse 1,2% vai para o IBS. E o ISS também, assim sucessivamente. Tá certo? E aí nós temos uma redução gradual, ano a ano, 2029, 10%, 2030 mais 10%, que vai resultar em 20%, 2031 mais 10%, que vai resultar em 30%, 2032 mais 10%, que vai resultar em 40%, e 2033 extingue o ICMS e o ISS. Ele fica completamente extinto. Quais são os problemas? Isso aqui é o que o legislador trouxe. Mas quais são os problemas agora que nós identificamos? Que isso aqui pode vir a gerar um atraso, uma extensão. Tudo isso aqui isso aqui é uma opinião, não é um relato oficial. O legislador ainda não se posicionou, ele não trouxe ainda como que nós vamos controlar os ecossistemas que têm benefício. Isso ainda não está claro. Nós vamos fazer uma redução gradual em cima dos benefícios também? Então, se paga 1%, vai reduzindo 10%? Isso ainda não está claro. O que está claro é que está sendo feito um fundo para esses estados e depois vai ser destinado lá para eles. Isso aí está claro. Mas os benefícios, como eles serão tratados, ainda não está claro. Não está claro. Por exemplo, para quem é restaurante, existem benefícios de ICMS, ao qual trabalha-se com uma alíquota fixa de ICMS em alguns estados. Então, para essas empresas se posicionarem, ainda não existe uma definição concreta de como isso deve ser operado. Mas o processo macro é esse é o cronograma. Beleza, pessoal? Então, ainda para esse ano de 2026, nós não temos nada previsto, mas, dando sequência ali para o ano que vem, é o início real da operação. E aí começa a ficar mais complexo, que é o ano mais crítico, é 2029 até 2032. O Rafa, pode falar. Ali, lembrando ali que as obrigações acessórias ali referente a PIS e COFINS também ele se extingue no começo aqui de 2027. Porém, o pessoal que emite nota fiscal aí, a principal obrigação acessória vai ser realmente a nota fiscal. Ou seja, emitiu a nota fiscal, já é meio que confissão de dívida dos tributos que você destacou ali de CBS e IBS na nota fiscal. Obrigado, Rafa. Então, fazendo uma consideração importante, Rafa, aproveitando que você trouxe esse gancho, você levantou uma bola importante. Pessoal, só fazendo um retrospecto aqui, em 2027 acaba o PIS e COFINS. E aí algum segmento pode falar assim, tá, mas e os meus créditos de PIS e COFINS? Se você é uma exportadora, se você é uma empresa que é credora de PIS e COFINS, o que eu vou fazer com eles? A legislação já tem previsto que todo o valor de crédito de PIS e COFINS, de ICMS, a gente vai falar em outra situação, ele poderá ser compensado em CBS. Então, ele já prevê uma compensação. Você não vai perder esse recurso, tá certo? O ICMS, ele prevê uma compensação parcelada. Parcelada. Mas o PIS e COFINS, também creio que crédito de IPI também poderá ser feito abatimento em operações de CBS federal. Beleza? Isso, e até lembrando, né, que como vai ter o CBS em 2027 e hoje, se você compra um ativo imobilizado hoje, você só consegue fazer a compensação de PIS e COFINS ou pela depreciação ou em 48 vezes. A partir de 2027, quando você compra o ativo imobilizado, o crédito é no ato, tá? Ou seja, daqui para frente, se tiver alguém querendo comprar algum ativo, alguma máquina, teria que estudar se compensa a gente comprar agora ou se compensa a gente comprar em 2027. Obrigado, Rafa. Isso é importante. Basicamente, pessoal, nós vamos passar ali para uma parte falando mais profundamente sobre isso, mas atualmente, né, a legislação, ela prevê, quando você compra um ativo imobilizado, ele tem impostos nele. O que é um ativo imobilizado? É uma máquina pesada, um carro para a empresa. O imposto que vem nele de ICMS, você toma ele parcelado em 48 vezes. Então, digamos que veio lá 18% de ICMS, né? Dentro de uma compra ali de R$1 milhão, vou fazer uma conta de cima para baixo, veio lá 180 mil de ICMS, que você, em teoria, poderia acreditar. Esse 180 mil, você só pode parcelar ele em 48 vezes e tomar picadinho na tua apuração.
Nessa mudança, que foi uma das grandes mudanças que a reforma trouxe, né, ele prevê o creditamento imediato. Então, é uma parte fundamental das operações da reforma. Rafa, quer fazer mais algum comentário? Isso, ele prevê a compensação imediata, porém, como o ICMS só vai entrar em 2029, né, 2028 para 2029, só vai ter o crédito ali do CBS mesmo, 8,8. Perfeito, Rafa, perfeito. Então, o crédito pleno a gente assume a partir de 2033. Conseguimos fazer o creditamento imediato a partir de 27 só do CBS, e depois a gente consegue vir creditando parcial até 2033, que creditaria a nota inteira, né, Rafa? Isso mesmo, Ari. Eu acho que você já vai entrar também, não quero me estender aqui, mas antigamente, ali no lucro real também, até 2026, você não tomava crédito, exemplo de contabilidade. Então, qualquer tipo de serviço que seja ligado à tua operação, você vai sim poder fazer o crédito. Anteriormente é só se o crédito fosse algum tipo de matéria-prima ou insumo. A partir de 2027 é pleno. Perfeito. Obrigado, Rafa. Então, pessoal, aqui nós vamos ver agora um caso prático da diferença de um PIS e COFINS cumulativo, que foi aquele que nós comentamos no início, e o CBS não cumulativo, que ele faz crédito integral da operação. Esse é um exemplo, ele é um exemplo bem simples, e eu já vou explicar para vocês, que é os exemplos que são passados aí nos treinamentos, mas eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês. O que acontece? Aqui no exemplo, ele traz duas vendas de 150 mil reais. Né? Então, tenho aqui 150 mil reais da venda no PIS e COFINS, que seria o regime atual, no lucro presumido, e eu tenho no CBS. Aqui você já consegue notar a diferença das alíquotas, né? Então, estou trabalhando com uma alíquota de 3,65 na saída, e estou trabalhando com uma alíquota de 8,8. Olha o salto que a alíquota dá daqui para cá. É isso que as empresas do presumido vão sofrer no ano que vem. As do lucro real não vão ter esse aumento, porque as do lucro real trabalham aqui, as que não são regime cumulativo, né? Porque você tem empresas no lucro real que são regime cumulativo. Mas a maioria das empresas no lucro real é regime não cumulativo. Elas trabalham aqui com 9,25. Então, em teoria, elas vão ter uma queda de 9,25 para 8,8. Ou as empresas que têm operação monofásica de 12,95, se eu não me engano, 12,65, elas vão ter uma queda também para 8,8. Né? Só que, então, você teria aqui, você não tem nenhum crédito, né? Hoje no modelo lucro presumido, então você compra a tua mercadoria para revender, não tem crédito nenhum e ainda você paga 3,65. Aqui no modelo da operação das operações tributárias, você teria aqui numa compra de 100 mil, por exemplo, de custo, um crédito de R$ 8.800. E aí, quando você dá a saída em cima de 150 mil de 13.200, você faria um menos o outro e a sua guia seria R$ 4.400. Nesse caso aqui, a guia é de 5.475. Houve uma redução de guia, mas o que eu quero convidar vocês a refletir? Isso aqui é uma reflexão. Veja, o seu cliente, quando te vendeu aqui, se ele não era uma empresa do lucro real, estava embutido no preço dele um PIS e COFINS de 3,65. Certo? E os clientes dele, se são do presumido, também. Será que na transição de regime, porque o seu fornecedor também vai ser forçado, ele também vai ter o ICBS, será que ele vai conseguir manter o mesmo preço para você de 100 mil reais? Porque aqui está subentendido que você comprou por 100 mil reais. Será que ele não vai ter que reajustar para você? Então, se ele te reajustar, em teoria, o crédito não está vindo como crédito. Ele é um crédito, mas você está pagando por ele. Então, na cadeia tributária, você, para não ter uma queda de margem, talvez tenha que fazer um reajuste aqui também na ponta. E isso é um dos itens fundamentais que a reforma traz, que é esse tipo de análise que nós vamos ter que fazer juntos, para que você não tome um prejuízo nessa transição. Cada caso vai ter que ser analisado de forma muito profunda, para entender qual que é o processo de margem. Vão ter casos
que de fato vai ter uma queda aqui na precificação final. E a gente já vai entrar nisso mais profundamente. Mas vão ter casos que, por exemplo, uma indústria que ela está destacando o IPI, e o IPI dela zerou. E ela tinha um monofásico de 12% e agora ela tem um CBS de 8,8%. Ela teve uma queda de 4 pontos percentuais quase. Essa indústria vai ter uma tributação menor para vender. Então, talvez ela, por ter uma queda tributária, deveria vender um produto mais barato. Então, o que a gente começa a analisar aqui? Se você compra de indústrias, você vai ter que pedir para o seu fornecedor, para você ter uma boa negociação com ele, como que é que ele faz esse cálculo para você não ser reajustado para maior indevidamente. O que é um reajuste para maior indevidamente? Ele mantém o preço para você e não te dá o desconto da tributação que ele recebeu, porque vão ter setores que vão ser beneficiados, vão ter uma queda de tributação, vão ter deflação no preço. E vão ter setores que vão ter aumento no preço. Então vai ser muito importante você entender a tributação dos teus fornecedores para você não ser reajustado, porque todo mundo vai fazer o quê? Todo mundo já está fazendo isso. Em todos os contratos estão sendo colocados cláusulas, contratos de aluguéis de reajuste automático. Já está escrito isso nos contratos, pelo menos muitos contratos que eu li estão escrito isso. Segundo a legislação tal, cita as leis, será feito repasse de BS, CBS. Né? É colocado isso. Perfeito. De fato, alguns setores terão que repassar, mas não são todos os setores. Tem setores que terão, em teoria, seguindo a legislação, ter que dar desconto. Só que se você não está atento a esse movimento, você pode acabar tendo um processo de inflação no teu preço ou não tendo desconto devido. Então é bom acompanhar. E agora falando de você, que é nosso cliente, para com os seus clientes, é importante a gente analisar, sobretudo para que se você tiver uma queda de margem, teus fornecedores te reajustando, ou só nessa transição, pulando de 3,65 para 8,8, você não perder margem e não deixar de reajustar lá na ponta. É importante isso também. Tá? Então, sigamos aqui o nosso raciocínio. Conceito crítico, alíquota zero versus isenção. Isso aqui é uma coisa bem simples, mas é importante a gente comentar. Existe um ponto da lei que ele fala de isenção e existe um ponto de alíquota zero. Se você tiver num setor que tem produtos de alíquota zero, vou dar um exemplo aqui. Produtos de cesta básica nacional, alguns medicamentos, não terão IBS-CBS. Lembra que eu falei do sistema dual? Os dois impostos andam juntos? Então, na alíquota zero, você poderá acreditar se o teu cliente, por exemplo, se você é uma indústria, né, e os teus insumos vieram com crédito, você vai poder acreditar e na hora de dar a saída, você não vai pagar, você vai fazer um ecossistema de crédito. Na alíquota zero, essa é a vantagem. Agora, se o seu produto tiver uma isenção, ou você for de uma área isenta, você não pode creditar nada. Os créditos estornam, eles retornam para trás. Então, a depender do segmento, ou se entrar algum produto isento nos próximos anos, que já tem uma previsão que transporte público coletivo ele é isento, pode ser que não faça muito sentido. Apesar que a isenção ela é bem restrita, não tem quase itens isentos, tá? A maioria são de alíquota zero, tá bom? O caso aqui da alíquota zero é um caso para as exportações. As exportações têm alíquota zero em toda a sua cadeia, exceto de imposto de renda e contribuição social, que isso ele está relacionado à renda da empresa, né, à lucratividade dela. Aqui nós estamos falando de produtos que incidem sobre o faturamento, né? Eles têm uma incidência na margem de contribuição da empresa. Então, esses impostos, eles tendo alíquota zero, você acredita ao início e não precisa fazer o pagamento ali no final da operação. Então, vamos lá agora para um outro conceito importante, que é o conceito do split payment. E aqui, na minha opinião, é um dos itens mais perigosos, digamos assim, para o empresário. Né? No sistema brasileiro, hoje, isso aí não é novidade para ninguém, muitas empresas se financiam com o imposto. Isso é comum no mercado brasileiro. Como assim, Alexandre, se financiam com o imposto? Algumas empresas declaram o imposto e não pagam, e depois
buscam algum tipo de renegociação no futuro. E outras empresas, elas não declaram assumindo o risco. Tá, não entendi. É bem simples. Se você recebeu do seu cliente R$ 1.000 e você deveria dar para o governo 100, dinheiro seu mesmo é só 900. Correto? Tanto faz. Se você recebe os 1.000, fala para o governo que recebeu os 1.000 e fica devendo 100 para ele, ou se você não fala nada e corre o risco. Mas, de qualquer forma, os 1.000 estão com você. Ou seja, você tinha 900 e está trabalhando com R$ 1.000. O que quer dizer isso na prática? Na prática, quer dizer que as empresas estão acostumadas no fluxo de caixa a operar, muitas empresas, muitos setores, estão acostumados a operar no fluxo de caixa sem pagar esses impostos para o governo. Tá, Alexandre, ainda não entendi. E aí, qual que é o problema? O problema é que no método do split payment, o que é esse? O que é o split payment, né? Que é o split de pagamento que está previsto na legislação. Ele prevê duas coisas. Agora, hoje em dia, as empresas podem tomar crédito de uma nota fiscal sem que aquela nota tenha sido paga. O que quer dizer isso? Se o Rafael, por exemplo, emite uma nota para mim, da empresa dele para minha empresa, por mais que ele não pague os impostos dele, eu posso tomar crédito. Eu pego o crédito porque ele destacou lá e eu abato no meu imposto. No split payment, nesse modelo, eu não posso tomar crédito se o Rafael não pagar o imposto dele. O crédito só nasce quando o fornecedor liquidou o débito dele. Aqui é o primeiro problema. Então, o governo não vai mais financiar as operações. Aqui é o primeiro problema. O segundo problema é que você não vai ter nem a opção de dever para o governo. Você não vai ter essa opção no split payment. Porque o que foi prometido e o que está sendo implantado é que o governo reterá na fonte a parte dele, da maioria das operações. Então, através do sistema bancário, quando você fizer um pagamento, o governo já tirará a parte dele. Ou seja, não, o dinheiro não vai nem entrar na tua conta, da parte do governo. O governo já vai ficar com ele. Então, aqui, qual é o problema? Pense em uma empresa que ela está acostumada a se financiar com o dinheiro do governo. O fluxo de caixa dela não está habituado a pagar os impostos. Ele está acostumado a gerar o endividamento. Essa empresa terá que, ou ela terá que se endividar mais com bancos ou com crédito de terceiro para manter sua estrutura funcionando, porque ela vai sentir falta daquele dinheiro quando o governo reter na fonte, ou ela terá que reajustar preços. Ela não tem muita escolha. Se você estiver em um setor inteiro que está nesse quadro, o setor inteiro fará o reajuste. Isso é uma coisa. Agora, se você estiver em um setor que somente a sua empresa ou alguns pequenos players não estão se financiando com imposto, você pode ter um problema. Por quê? Porque o teu concorrente, se ele estiver saudável financeiramente, ele não precisará reajustar preço. Porque ele já está acostumado a pagar o imposto no fluxo de caixa dele. Não importa o motivo. E aí talvez você tenha uma disputa de preço, porque o teu produto ou o teu serviço vai ficar mais caro que o do teu concorrente. Então, o perigo que o split payment traz, na minha análise, é esse. É um problema no fluxo de caixa das empresas e que ele tem que ser considerado nas análises para que os clientes tentem fazer um reajuste desde já ou tentem analisar o fluxo de caixa para ver quanto ele precisa para não correr num risco desse. Tá certo? Aqui, basicamente, então, a gente tem o valor hoje, que você faz a declaração e você fica ali 30, 60 dias com o dinheiro. Tem casos de empresas que ficam anos com esse dinheiro no caixa, entre aspas, porque ele fica renegociando essa dívida. E agora você vai ter essa retenção na fonte. Então, no caso prático aqui, R$ 1.000 recebidos, pagos no split payment emitido em nota, vai entrar na conta da empresa R$ 790,51. Porque R$ 209,49 já ficaram na mão do governo. Tá, Alexandre, mas e o sistema de creditamento? Não vai existir esse sistema? Sim, ele vai existir. A gente já vai entrar nisso, que chama-se apuração assistida.
Então, quando o governo reter uma parte e você não dever para ele, ele vai te devolver esse dinheiro ou ele fica em crédito para as próximas operações ou apurações. Tá certo? Basicamente é isso. Então, o maior problema do split payment é que o governo... Se lembra lá no início que estava escrito que um dos problemas que o governo tentou resolver era o problema do dinheiro que ele não conseguia receber? Um dinheiro que estava travado, que era esse dinheiro da inadimplência? Aqui, ele basicamente está puxando o dinheiro para ele e ele está deixando o mercado ter que se adequar no fluxo de caixa. Ele está fazendo um movimento forçado para esse dinheiro ir parar na mão dele. É isso que o governo está buscando aqui. Os motivos são motivos econômicos, a gente não vai entrar nisso, mas é isso que ele está buscando nesse movimento. E ele tem um ponto aqui importante também, que é o seguinte: muitos especialistas, né, que nós estudamos, eles dizem que a reforma tributária, da maneira como ela está sendo implantada, ela não se sustenta sem o sistema de split payment. Então, aqui nós temos um ecossistema que envolve tecnologia por parte do governo, né? O governo, ele terá que ter um processo tecnológico fundamental para fazer isso funcionar. Então, nós dependemos aqui de... É uma tecnologia tão avançada, e eu digo avançada porque ela vai ter que ter uma conexão com o banco, ela vai ter que fazer uma separação na fonte para a Receita Federal e para o IBS, que são duas entidades, e, além disso, ela tem que ter um sistema de segurança absurdo, né? Daí, tá, Alexandre, mas se o split payment, que é o método que o governo deveria usar, não funcionar, como é que nós vamos fazer, né? Aqui a legislação ela tem um respaldo. A legislação permite que você, ao comprar do seu fornecedor, você recolha o imposto por ele, para você poder se creditar. Então, basicamente é o quê? Nessa operação de R$1.000 aqui, ao invés de você, já está acertado, é R$1.000 que eu te devo? É R$1.000. Aí você pergunta para ele, qual que é o percentual do valor do produto e percentual de CBS e IBS? O valor do produto é 790,51, CBS e IBS é 209,49. Então tá bom, eu estou pagando para você aqui 709,51, você pode declarar aí que eu que vou ficar responsável pelo recolhimento. Essa opção a legislação já prevê. Que, imagino eu, o legislador já pensou, caso a tecnologia não entre a tempo, é possível você com o seu cliente ou você com o seu fornecedor já fazer a tratativa de recolhimento por parte de quem está adquirindo o produto. João, você levantou a mão, tem uma pergunta? Pode falar. Pois é, Alexandre. Você falou aí sobre esse split payment, mas isso, vou falar bem da parte operacional, né? Se você já imagina como possa ser isso, porque no meu caso, vamos supor, eu emito uma nota, essa nota ela vai converter para um boleto. Então, o que você está dizendo, na hora que meu cliente for efetuar o boleto, o pagamento desse boleto, que vai ser já deduzido a parcela do governo. É isso aí. A promessa do split de pagamentos é exatamente isso. Então, no ato, a emissão da nota fiscal ela vai ter campos ao qual ela vai apontar um imposto. Você já vai estar apontando os valores. E na transação bancária, agora eu não sei se vai ser no boleto, mas o banco vai ter que ter um mecanismo que ele vai cruzar com essa nota e ele vai puxar aquela parte que está destacada na nota fiscal para ele. Imagina. Seu João, ele vai funcionar, por exemplo, vamos pegar como exemplo o iFood. Você compra um lanche hoje, você paga o iFood. Logo, o dinheiro do iFood vai cair parte para o estabelecimento comercial e parte para o motoboy, certo? Certo. Ele vai ser essa mesma situação. Lembrando que o split payment ele vai ser 150 vezes mais rápido do que o Pix. Então, isso que o Alexandre falou ali dos campos das notas fiscais, como eu falei para vocês, a nota fiscal vai ser a obrigação acessória principal. Não vai ter outra obrigação acessória, ou seja, o imposto vai ser declarado e vai ser apurado pela nota fiscal. Então, no momento que você for efetuar o recebimento e essas tags das notas fiscais estiverem preenchidas corretamente, aí essa divisão já vai acontecer automático. Entendi. Ou seja, o governo também, na situação que a gente consegue estabelecer um prazo maior para o cliente em termos de para efetuar o pagamento, vamos dizer,
60 dias para ele pagar aquela nota. 30, 60 dias. O governo também vai esperar agora esses 60 dias, certo? Quando você fizer uma operação, João, não vai mais existir antecipação de clientes. A tributação vai ser inteira por fluxo de caixa. Então, quando você fizer uma operação financeira, pela lógica da legislação que está dada, deverá já haver um recolhimento de IBS-CBS. Isso mesmo. Teve a movimentação. Teve a movimentação do pagamento. do dinheiro, teve a movimentação do dinheiro, terá que já vai entrar para apuração para IBS-CBS. Então, mas o dinheiro ele vai entrar no prazo que for estabelecer. Se eu faço lá para o cliente há 30, 60 dias para ele pagar... Se você fizer nos boletos assim, você vai pagando conforme o dinheiro vai entrando. Isso. É isso aí. Uhum. Obrigado. Aí. Nada, João. Obrigado você. Lembrando Pessoal, aqui que, só para... Perdão. Lembrando que quem tem aquela operação de receber antes para entregar a mercadoria depois, exemplo, digamos que eu estou fazendo uma máquina e eu peço para o João 30% antecipado. No momento que o João transferir essa antecipação desse recurso, ele já vai ser o primeiro split. Ou seja, desses 30%, parte já vai para o governo, parte cai na minha conta. Então, não é na entrega do bem ou na prestação de serviço. Se tiver antecipação, também vai ter o split. Obrigado, Rafa. Rodrigo Bertelli, por favor. No mudo, Rodrigo. Aí, liberou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não é o meu caso, mas eu tenho essa dúvida. Isso vai forçar o mercado a movimentar mais dinheiro em espécie. No caso, hoje, de uma padaria, um exemplo. Vou comprar um pãozinho, R$10 o pãozinho. O dono da padaria, não para me gerar nota, vou pagar em dinheiro. Ou que ele gere uma nota fiscal, vou pagar em dinheiro. Como ele vai fazer esse pagamento do imposto? Se o dinheiro, se ele não emitir nota para você, e esse dinheiro não entrar na conta, ele pode não emitir essa nota e o governo não terá como rastrear esse dinheiro. Agora, se ele emitir a nota, ele vai entrar numa apuração chamada apuração assistida, que eu já vou explicar o que é, mas basicamente a legislação já diz que o governo fará uma pré-apuração e ele vai entregar para você. Ele vai falar assim, olha, eu tenho tantas notas fiscais, dessas notas eu já tenho esses pagamentos e não tenho estes. Você está me devendo esse valor. Ele já vai te propor um valor que está devendo. Tá. Então... E aí, e nesse valor, você tem, não lembro qual é o prazo, se é 30 ou 60 dias, mas você tem um período para validar se é aquilo mesmo e contestar o valor. Se você não apresentar defesa, o valor já entra como uma dívida. Por quê, Rodrigo? O Rafa fez um comentário ali que é importante. A nota fiscal, ela mudou o teor legal dela na reforma. Hoje em dia, a nota fiscal ela não é uma confissão de dívida. Na mudança, agora da reforma, a partir do ano que vem já, a nota fiscal ela ganha um teor de confissão de dívida. O que quer dizer isso? Quando você emite a nota, você já está confessando para o governo que você deve. O governo já pode te executar de imediato. Então, se o padeiro emitir a nota para você, e ele não pagar o imposto, não tem problema. Ele já confessou que ele deve. Daí o governo vai pegar e vai mandar para ele, ó, você está me devendo X porque eu não recebi esse valor que você recebeu provavelmente em dinheiro. Não achei no split payment, não recebi. Tem que me pagar. É basicamente isso que vai acontecer. Então, raciocínio, o mercado vai começar a ter mais dinheiro, porque o pessoal vai começar a dar desconto no dinheiro para fugir da maquininha. Seria isso, eu acho. E não emitir nota. Porque se ele emitir nota, ele se lascou. Em teoria, para ele conseguir não ter, cruzar, ele vai ter que emitir dinheiro, ele vai ter que receber em dinheiro e não emitir nota, que é o jeito que ele não vai ter como rastrear. Caso contrário, está totalmente rastreada essa operação. Fechou. Valeu, obrigado. Valeu, Rodrigo, obrigado. Seguindo então, pessoal, aqui é só um exemplo daquilo que o governo está querendo. Ó, essas empresas são algumas, isso aqui é uma consulta pública, tá, do Regularize, que é a PGFN, que é a dívida ativa da União, Procuradoria Geral, e é a dívida ativa da União. Então, isso aqui nós estamos falando de impostos na casa dos bilhões, esses são alguns devedores de impostos federais, alguns CNPJs, né?
e me parece CPFs também. Esses são pessoas físicas, empresas que têm dívidas na PGFN com o governo. Então, são impostos gerados e não pagos. Perceba, o governo não quer mais ter isso aqui. Ele quer esse dinheiro na mão dele. Por isso que eu disse que, pense nessa empresa, Inepar, por exemplo, que está habituada a gerar uma operação e ela não está, o fluxo de caixa dela não está acostumado a pagar esses 4.800. Porque esses 4.800, 4 bilhões e 800, ele deve ser um valor em torno de 3 bilhões e meio, 3 bilhões, por exemplo. Esses 3 bilhões estavam no caixa dela. Ela usou esse dinheiro para alguma coisa. Uma vez que o governo tome esse dinheiro, né? Tome não, porque pela lei é direito do governo, uma vez que ele se pague antecipadamente, nós vamos ter um problema aí de fluxo de caixa para a empresa. Beleza? O Rafael pode falar. Ali, para você ter só para fazer uma simulação. Digamos que essas empresas que você acabou de mostrar ali, eles emitiram a nota fiscal, declararam para o governo a dívida e não fizeram o pagamento. E, além disso, quem adquiriu o produto deles hoje, além do fornecedor não ter pago, eles creditaram esse imposto. Ou seja, o governo perdeu na venda desse cara e perdeu porque as empresas estão aproveitando crédito hoje sem o imposto estar recolhido. Então, imagine o tanto de dinheiro na mesa. Exatamente. Então, a ideia do governo aqui e aqui, pessoal, a gente não está fazendo uma defesa pró-governo, não é isso. A gente está explicando a ótica do que ele está tentando fazer. A gente está tentando explicar o que o governo pensou na hora de fazer, o que o legislador pensou na hora de criar esse método split payment. E aqui a gente está trazendo esse insumo para os empresários, para eles entenderem qual é o impacto no fluxo de caixa e a gente começar a estudar e pensar como a gente resolve esse problema, porque ele vai ser um problema no fluxo de caixa das empresas. E o nosso cliente são as empresas. Então, a gente quer tentar dar mecanismos aí inteligentes para as empresas não serem penalizadas, sobretudo os nossos clientes. Seguindo lá o raciocínio, então. Agora, pessoal, nós vamos aqui para um caso legal. No próximo treinamento, a gente vai se aprofundar mais nesse modelo, mas aqui a gente quer explicar para vocês mais ou menos como vai funcionar no ano que vem um processo de precificação, né? Então, o que acontece aqui? Como que nós vamos compor o preço para o fornecedor na reforma tributária? Então, nós vamos pegar um caso aqui de R$1.000 do valor da nota fiscal, é o valor total da nota. E ele é um produto que tem IPI. Então, quem comprou ele, esse produto veio com IPI. Como que vai funcionar? Digamos que ele veio com 5% de IPI e 12% de ICMS, e no PIS e COFINS nós temos os dois casos, uma empresa do lucro real e uma empresa do lucro presumido. Esses dois valores aqui não aparecem na nota, tá, pessoal? Mas é como se o teu fornecedor fosse ou lucro real ou lucro presumido. Então, vamos lá. Desses R$1.000, a gente dividiu por 1,05%, que é o 5% de IPI, para que nós chegássemos no valor da nota sem o IPI. É a primeira informação que a gente buscou aqui. Então, a gente chegou no valor de R$ 952,38. Por que a gente está fazendo isso? Porque vocês concordam que esse IPI, a grande maioria desses IPIs, eles serão zerados ano que vem? Ou seja, se você compra dessa indústria, você não vai ter esse IPI. Ou se você é essa indústria, você não destacará esse IPI. Fechou? Então, perfeito. Eu não tenho mais esse valor aqui. Eu tenho mais 12% de ICMS, que eu tenho que retirar. Então, eu tiro os 12%, 952,38 vezes 12%, e eu chego em 114,29 de ICMS. Beleza? Então, quando eu desconto 1.000 menos o meu IPI menos o meu ICMS, eu tenho o valor da minha nota sem IPI, sem ICMS. O que mais que eu tenho aqui, que vai ser zerado ano que vem? Eu tenho mais o PIS e COFINS. O meu PIS e COFINS, por que ele está separado? Ele está separado porque o PIS e COFINS do lucro real é 9,25, se for do regime não cumulativo. E o do lucro presumido é 3,65%. Então depende da empresa para eu fazer essa dedução. Por isso que vai ser importante vocês terem esse diálogo com os fornecedores, para você fazer a recomposição do preço da forma correta. Então,
A base é a mesma, ó, 838 para as duas, ou para o lucro real ou para o presumido, porque eu deduzi IPI e deduzi o ICMS. Quando eu cheguei em 8,38, eu preciso descobrir quanto é o PIS e COFINS. Ou ele é 9,25% desse valor, ou é 3,65% desse valor aqui, 8,38. Quando eu deduzo ele, eu vou chegar aqui no valor ou de 760, se for do lucro real, líquido, ou de 807,50, se for do presumido. Alexandre, mas por que eu tenho que chegar nesses dois valores líquidos? Porque se lembra que o PIS e COFINS vai morrer e vai entrar a CBS. E eu vou aplicar a CBS sobre esse valor aqui. Estão entendendo? Então, quando eu aplicar a CBS, como que ele vai funcionar? Eu peguei lá o valor líquido, então eu peguei lá os 760 e 57 e 807,50 e eu somo a CBS. Então, eu vou chegar num valor de 878,58 ou 827,50. Tá certo? Quando eu faço essa operação, eu tenho que aplicar mais o ICMS. Então, eu divido por 0,88, que é para eu embutir 12% de ICMS, aqui no caso, e eu cheguei num custo do lucro real de 940,34 e no lucro presumido de 998,38. Percebam que era R$1.000 essa nota antes. Agora ela passou a ser 940 se eu sou do lucro real, ou 998 se eu sou do lucro presumido. Tá, mas eu vou ter que entender se meu cliente é lucro real ou lucro presumido? Eu buscaria entender, porque tem uma diferença de preço se ele é lucro real ou presumido. Porque se ele é lucro real, ele estava trabalhando com PIS e COFINS de 9,25, e agora ele passou a operar com um CBS de 8,8. Ele teve uma redução. Se ele é um presumido, ele subiu de 3,65 para 8,8, por isso que sobe aqui. Tá, Alexandre, então aqui até agora eu não estou vendo um movimento de inflação, de reajuste de preço. Eu estou vendo deflação. Sim, o legislador, quando criou a lei, ele estava pensando em partes nisso. Só que aqui que moram os segredos, pessoal. Qual que é o ponto aqui? Não são todos os setores que vão ter essa queda. Se a gente fizer a mesma operação e a gente trabalhar sem esse IPI, essa do presumido aqui, ela passa de R$1.000. Ela vai para 1.050 e poucos reais. Então aqui é como se a gente estivesse falando de uma indústria fazendo isso. A indústria vai ter uma queda. E uma das ideias do processo industrial, da reforma, foi fazer com que as indústrias do país tivessem uma queda na sua operação para ela se tornar mais competitiva com esses produtos que estão vindo de fora do país, etc. A ideia do legislador foi essa. Se isso vai acontecer na prática, eu não sei. Sendo sincero, eu não sei. Mas a ideia de quando eles criaram a lei era essa ideia. Tá, mas aqui nós temos várias variáveis. Por exemplo, beleza, eu tive uma possível, até então, no modelo matemático, uma redução, eu tive. Mas e se eu tiver imposto seletivo? Já ferrou. Já vai ficar mais caro. Porque se eu tenho IPI, eu zerei IPI, mas coloquei imposto seletivo, já ficou mais caro. Então, se você é uma das empresas que está no ecossistema de imposto seletivo, a tendência é que o teu produto fique mais caro. Aqui tem um outro ponto. Qual que é o outro ponto? Você vai acreditar toda a sua base você vai acreditar tudo. Você vai acreditar fornecedor, vai acreditar prestação de serviço, você vai poder tomar crédito de quase tudo. Só que se os seus fornecedores tiveram um aumento de tributação, eles vão te repassar isso. Se ele estava pagando R$1.000, por exemplo, ele estava te cobrando 1.000, só que agora o imposto dele aumentou, ele passa a te cobrar 1.100, você sofreu um aumento de custo. Talvez essa redução que você vai ter ali na ponta, se você é uma indústria, não seja o suficiente para cobrir o aumento que você vai ter. Então, talvez você faça um aumento, ou o teu fornecedor faça um aumento em você, se ele teve um aumento de reajuste lá dos fornecedores. Por isso que você vai ter que ter longas discussões com seus fornecedores de negociação para você tentar ser menos penalizado possível. Rodrigo, levantou a mão, pode falar. Sim, no nosso caso, a importação, pelo que você falou, pelo que eu entendi, vai acabar saindo positivo. Para você, Rodrigo, o seu produto, eu acho que ele não vai estar na cadeia do imposto seletivo. O produto que você trabalha hoje, eu acho que não está. Para você vai ser benéfico, porque você não vai ter IPI e não vai ter imposto seletivo. Então, o teu produto tende a entrar mais barato do que entra hoje. Positivo.
Valeu. Valeu. E aí, a gente vai estar falando aqui, pessoal, porque agora que entra um ponto importante que eu quero passar para vocês, que aqui é o Brasil, né? Opa, Gerson Moisés, por favor. Fala, Gerson, beleza? Tá vendo? Que eu tava na tela Tranquilo, cheia. meu irmão. É só porque, desculpa a ignorância, mas é que como eu não consegui acompanhar direito, aquela forma de pagamento que você estava comentando antes, é diferente dessa. Essa é mais B2B, né? Mais empresa para empresas, assim, né? Que não é meu caso também. Então, talvez o meu entraria mais O te- no sistema de pagamento que você estava comentando, que já debita os impostos. Os dois vão entrar em vigor ou é separado? as duas coisas vão entrar em vigor. Só que o que acontece aqui? Só um pouquinho. Os dois casos vão entrar em vigor. O que acontece aqui é o seguinte: é que hoje você está no Simples Nacional. Mas se a sua empresa passar para o regime normal, mesmo não sendo B2B, você vai trabalhar nesse ecossistema aqui. Só que aí que entram as dúvidas, né? A gente não sabe se o split de pagamentos vai funcionar para consumidor final, que é o seu caso. Então pode ser que você não tenha uma retenção na fonte, porque quem está te pagando são pessoas físicas. E você tem recebível maquininha de cartão, isso a gente não sabe ainda. A legislação não faz essa distinção. A legislação manda na lata. Ela vai fazer uma separação do dinheiro. A gente não sabe se vai ter tecnologia para fazer essa separação na fonte. A ideia do governo é fazer a separação na fonte, independente de quem está pagando. Então, ele vai tentar, até o final, implantar uma tecnologia que separe desde lá do consumidor final. Num primeiro momento, Gerson, sendo transparente com você, eu acho que o consumidor final vai ser o último que eles vão pegar. Eles vão primeiro pegar os B2B, também acho. Mas em algum momento eles vão chegar no consumidor final, tá? Porque, entenda, a ideia deles é conseguir arrecadar primeiro. E um grande volume desse dinheiro está no consumidor final. Eles não vão dar essa brecha para gerar essa inadimplência, entendeu? No caso, a gente faria essa conta ali, mas o valor já ia ser naquele sistema automático, vamos dizer. Hoje, você é uma empresa de serviço. Sim. Você tem que lutar para ficar no Simples Nacional. Eu já vou explicar por quê. As empresas de serviço vão ser as empresas mais penalizadas de todas nesse regime. De todas, muito penalizadas. Porque, veja, você vai ter que trabalhar com uma alíquota final de 26,5%, sendo que você não vai ter quase nada de crédito, porque teu maior custo hoje é folha de pagamento, e você não vai poder tomar crédito da folha de pagamento. Então você, Gerson, é um dos segmentos que eu vou até defender aqui, que tem que tentar ficar no Simples Nacional. Porque se for para o regime normal, vai ter um aumento muito abrupto de carga, entendeu? Segmento de serviço, a maioria que puder ficar no Simples tem que ficar. Tem que montar uma estrutura para ficar. Porque vai sofrer uma paulada muito grande. Porque, veja, o que você vai poder tomar crédito? Do aluguel, ali, insumos que você compra, energia, não tem muita coisa. Porque o teu maior custo é folha de pagamento. Fazer pagamento. E a folha de pagamento, você não vai poder acreditar nada. Exceto... Oi, Rafa, pode falar. Do Gerson ali, se não me engano, ele trabalha com as prefeituras, né? Trabalha com as prefeituras. Então, provavelmente, a prefeitura já vai, quando você emitir a nota fiscal, já vai ser separado. Não é totalmente a pessoa física o seu. O João sim, seria a pessoa física, a pessoa que vai todo dia ali no estabelecimento. Mas o seu, como você trabalha para a prefeitura, creio que já vai ser separado, sim, esse recurso. Não, mas... sim, você fala do split payment, né, Rafa? Isso, do split, sim, verdade. O cliente dele é pessoa jurídica, né? Sim. Provavelmente você vai ter uma retenção na fonte mesmo, já de início. Mas ele não tem só a prefeitura mesmo, tem pessoa física também, né, Rafa? Mas a grande maioria do recurso, o Gerson, seria retido na fonte. Porque as notas que eu emito, geralmente é prefeitura. Os que são particulares acabam não emitindo a nota, né? Então, eu vou ter que emitir porque vai constar na conta. Então, vou ter que achar alguma forma aí de reajustar isso aí. Vamos ter que fazer estudo, Gerson. Mas fique tranquilo, Gerson, pode chamar a gente para uma reunião.
A gente vai estar trabalhando cada caso com cada um dos clientes, tá? E vamos fazer os estudos juntos. Precisam estar do lado de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, Gerson. Valeu. Pessoal, seguindo o raciocínio, aqui é uma coisa importante porque nós estamos no Brasil. Já está tendo uma discussão, só um pouquinho. Já está tendo uma discussão que nós estamos acompanhando aqui sobre base de cálculo. Então, existe uma discussão que é o CBS, na transição, vai integrar a base de cálculo do ICMS? Tá, Alexandre, não entendi. Vamos lá. Qual que é a discussão? Essa aqui, pessoal. Vocês estão vendo que eu deduzo o IPI, tá aqui, daí eu deduzo o ICMS e depois eu deduzo o PIS e COFINS? Por último, o PIS e COFINS é o último que eu tiro, vocês estão vendo? Ou seja, quando eu coloco o PIS e COFINS, eu coloco o ICMS em cima do PIS e COFINS. Eu estou colocando um imposto sobre outro. Fechou? Beleza. Os estados, alguns estados já estão se manifestando da seguinte forma. Como o CBS substitui o PIS e COFINS, entre aspas, ele não está substituindo, não é o PIS e COFINS que está mudando de nome, ele está substituindo também o método do imposto. Mas, a grosso modo, ele está saindo um e está entrando outro. Então, eu tenho que primeiro colocar o CBS no valor líquido. Então, aqui, ó, nós temos a base líquida. Eu aplicaria 8,8% aqui em cima e depois o ICMS sobre isso. Isso vai nos dar uma base de cálculo, que é essa daqui, que está aqui embaixo, ó. Valor total nota fiscal sem o CBS na base de cálculo do ICMS e valor total com o CBS na base do ICMS. Só que o CBS ele é um imposto por fora. Está escrito lá na lei que ele é um imposto por fora. Ele é igual ao IPI. Ó, o ICMS não incide sobre o IPI. Ó, você não tem IPI em cima do ICMS. Quer dizer, o ICMS em cima do IPI. Então, existem algumas pessoas falando, não, eu tenho que aplicar o CBS no valor líquido, tiro ele, aí eu aplico o ICMS e depois somo os dois, que daria um valor menor. Isso ainda não está claro se o CBS vai compor a base de cálculo do ICMS ou não. Eu, Alexandre, particularmente, acredito que não, porque está escrito lá que a ideia é não criar bitributação na legislação. Mas isso ainda não está pacificado e isso está em aberto ainda. Pode ser que em algum momento isso venha a acontecer, tá? Basicamente é isso. Rodrigo, você levantou a mão, pode falar. Sim, puxando o gancho do Gerson, que estava perguntando sobre B2B ou B2C, no meu caso, o Mercado Livre Online, até onde eu sei, o Mercado Livre vai pagar a dívida de quem não pagar. Então, o próprio Mercado Livre já vai descontar da gente que vende, porque senão ele vai ser o responsável pela dívida. Então, para os seus clientes que estão no online aí, ou se tem alguém no online, não vai ter como fugir disso para quem está vendendo de marketplace. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Inclusive, eu acho que o Mercado Livre vai pagar para ele já ter o crédito. Senão ele não acredita. Por isso que ele já está falando que ele vai pagar. Pode ser também. Ele está falando que ele vai pagar, senão ele não vai ter crédito. Isso vai acontecer muito com muitas empresas. Ele já vai assumir, deixa que eu pago. Senão ele não vai ter o crédito. E ele vai ter um imposto pior lá na frente. Ele te pagou os 1.000 e ainda ele vai ter que pagar de novo. E para você também é o mesmo caso. Por isso você vai ter que meio que gerar essas operações diretas. Então aqui, pessoal, é só uma representação de como é o modelo de fluxo de caixa. Então a empresa ela recebe 1.000 e ela fica com aqueles R$ 1.000 ali, que algumas empresas trabalham com aqueles R$ 1.000. E no split payment isso não vai acontecer, então a empresa vai receber um valor menor, né? Que pode aí sim gerar um problema para o fluxo de caixa dessas empresas, tá? Aqui, sobre a apuração assistida, isso aqui é um ponto muito legal e é muito interessante a gente entender isso. O que a apuração assistida vai estar falando aqui, né? Então, o fisco, ele vai fazer uma apuração de imposto, e ele vai te mostrar antes. Ó, o imposto que eu tenho da tua empresa é esse. Confirma ou não? É basicamente isso. A legislação fala exatamente isso, que se você não confirmar, no caso o contador, a apuração, ela vai gerar automática a dívida. Ela vai gerar automática.
Você já aceita de forma tácita como confissão de dívida o não apontamento. Então, nós teremos que ficar aqui, gente, vai gerar uma série de problemas. Por exemplo, uma nota fiscal que foi emitido mais CBS do que deveria. O governo não vai te falar. Ele só vai jogar na apuração. Ó, tá aqui. O CBS que você gerou foi esse. Então, vai ter que ter uma auditoria em cima das notas, uma auditoria em cima do IBS, CBS, para que nós não venhamos a ter um problema. Né? Porque a apuração assistida vai cruzar a nota fiscal com o pagamento. Se o CBS destacado foi maior do que devia, basicamente aí nós vamos ter que criar esse processo. Né? O contribuinte vai confirmar, e se ele não questionar, que é o 4, silêncio, ele está concordando com a apuração. Né? E caso ele não concorde, ele vai ter que fazer uma impugnação. E essa impugnação é pedindo um recálculo porque teve alguma coisa errada. Rafa, pode falar. E caso o pessoal não concorde com a apuração, a empresa ou o contador, vai existir 2 tipos de situação que você pode abater ou acrescentar débito. Vai ser a nota de débito e nota de crédito. Exemplo, digamos que num determinado mês o fisco te mandou uma apuração e você constatou algum erro. Você vai poder, sim, fazer uma emissão de nota fiscal de crédito e abater daquele erro. Então, você consegue fazer esses ajustes. Mas, logicamente, você tem um prazo para isso. Caso não seja feito esses ajustes dentro do prazo, vai ser de forma automática a geração do débito. Perfeito, Rafa, obrigado. Então, pessoal, aqui a gente vai ter um mecanismo que vai ter uma mudança nos processos de notas fiscais, visto que a emissão da nota, ela gera uma confissão de dívida, como nós falamos, né? Tudo isso aqui que nós estamos dizendo, o governo está criando mecanismos práticos de execução. Porque antes, para gerar a dívida, você tinha que fazer a entrega das obrigações acessórias, com a declaração, com a apuração. Então, você tinha vários mecanismos que você poderia retardar o processo de bloqueio fiscal, o processo de declaração de dívida. Agora, isso morreu. Por quê? Você emitiu a nota, a dívida já está gerada, o governo te dá um prazo para você contestar aquela dívida, que é um prazo muito curto, você não contestou, a dívida está lançada. Aqui nós vamos ter muitos problemas de não conformidade fiscal. O que isso quer dizer? Aquelas empresas que contratam um contador, ele é um contador displicente, e a empresa está emitindo nota e a coisa não está controlada, essa empresa pode ter um problema, porque quando ela olhar, ela pode ter um caminhão de dívida. Por isso que a gente vai ter que ter um controle muito fino de notas emitidas, créditos, pagamentos, porque esse sistema split payment pode falhar. A gente nem entrou nisso ainda. Mas pode haver uma falha nesse sistema. Porque indiretamente, nós vamos ter que ficar auditando o sistema split payment para ver se tudo que ele reteu apareceu na operação da apuração assistida. Por exemplo, hoje já existem hoje problemas com maquininhas de cartão. Isso é uma opinião, tá? Então, hoje tem comércios que tem que ficar auditando se a maquininha de cartão pagou tudo que descontou. Você imagina no split payment, que é um sistema federal, que você vai ter 2 destinos do dinheiro. Você vai ter um para o IBS e um para o CBS. O tanto de auditoria você vai ter que ficar fazendo para não perder dinheiro. Porque pode ser que esse sistema falhe, a tecnologia. O sistema está aí, pode falhar. Né? É um risco que a gente corre. Fala, João. Alexandre, você falou aí a questão dos créditos, né? Talvez eu tenha perdido aí, eu fiz um deslocamento, você tivesse comentado aí a respeito do crédito por Simples. Porque a gente que é do Simples trabalha aí com indústrias, com pessoal lucro real, lucro presumido. E eles sempre vão gerar o crédito, certo? Agora, se seu cliente é o Simples, ele também é acumulado crédito. Hoje é acumulado. E futuramente, como é que vai ser? Vai funcionar assim, João. Se você é uma empresa do Simples, você dará crédito. Só que o crédito que você vai dar que você só dará crédito para empresas do regime normal, ou lucro real, ou lucro presumido, ou apuração híbrida no Simples.
você vai dar o crédito, aquele valor que está dentro do DAS. Sabe lá, aquele valorzinho de PIS e COFINS que vai ser IBS? É aquele valor ali que você vai dar de crédito. Então, basicamente, você vai pegar o percentual do seu imposto no início do mês, vai ter lá, o meu CBS está em 0,8. E aí você vai destacar na nota esse 0,8 de IBS e CBS. Entendeu? Quem comprar de você, sendo o lucro real e presumido, vai tomar crédito. Tudo certo. No seu caso, que você trabalha com consumidor final, você vai receber o crédito. Se você for Simples Nacional integral, para você esse crédito é diferente, ele não entra na tua apuração. Só que se você poderá optar, João, aqui nós vamos ter que fazer um estudo, você poderá ser Simples Nacional no imposto de renda e para funcionário, folha de pagamento, e poderá ser regime normal em IBS-CBS, que daí você toma todo o crédito, mesmo sendo simples. O cálculo que a gente vai ter que fazer é um estudo para ver se a margem do custo que entra para você faz com que o seu imposto fique mais barato sendo híbrido do que inteiro no simples. A gente vai ter que fazer um estudo para validar isso. Pode ser que no seu caso faça sentido ser híbrido, tá? Ok, obrigado. Beleza? Obrigado a você, João. Então, pessoal, aqui vamos trazer aqui o mapa dos benefícios por segmento. Então, como vai funcionar o mapa dos benefícios por segmento, né? Nós temos ali a alíquota zero para cesta básica nacional, exportações, hortícolas, frutas frescas, ovos, medicamentos e medicamentos essenciais. Ou seja, quem trabalha nesse segmento não terá imposto no processo. Aqui nós teremos redução de 30% para profissionais liberais, que tem um conselho, médicos, advogados, engenheiros, contadores. Como que funciona essa operação aqui? Quer dizer que numa alíquota de 26,5%, se eles têm uma redução de 30%, a alíquota final vai ser mais ou menos 18,5%. Esses profissionais aqui poderão tomar crédito proporcional à redução. Então, eles vão ter um crédito reduzido também. Tá certo? Nesses 18,5%. Nós temos um outro segmento que ele tem 60% de redução. Esses 60% são áreas da saúde, educação, cultura, insumos agropecuários, alimentos processados, fora da cesta básica e cibersegurança. Também vão ter uma alíquota reduzida e, salvo engano, também tomam um crédito proporcional. Por que eu estou falando salvo engano? Porque não é todo segmento que tem redução que toma crédito. Por exemplo, bares e restaurantes e hotéis terão uma redução de 40%, só que eles não podem tomar crédito de nada. Então, tem alguns segmentos que têm redução e não podem tomar crédito. Tá bom? E o Simples Nacional, nós temos lá a opção que nós falamos, ou ele vai ser simples integral, ou ele vai ter o simples híbrido, que vai poder ser optado. Durante os dias do treinamento, né, os 6 dias, a gente vai mencionar sobre isso. Antes da gente entrar aqui no... Não, é isso aí. O que fazer agora, né, 2026? Então, a gente precisa confirmar o cumprimento das obrigações acessórias, isso quem vai fazer somos nós. Mapear o regime tributário dos fornecedores. Aqui é importante entender se ele é lucro real, se ele é presumido. Por quê? Porque se ele é lucro real, ele já está com PIS e COFINS de 9,25. Então, em teoria, esse cara não poderia aumentar teu preço, porque ele está caindo de 9,25 para 8,8. E se ele não tem IPI, ele teria que te dar um desconto ano que vem. Então, você vai ter uma deflação em algumas compras. Quem trabalha com essas indústrias. Revisar contratos de longo prazo, inserir cláusula de reajuste tributário. Aqui nós estamos falando se você trabalha com locação, por exemplo, você é uma empresa que aluga alguma coisa, é importante estar no seu contrato os reajustes da reforma, já imputar automático esses reajustes, porque nós não chegamos ainda nisso, mas segmentos de locação vão ter um aumento de carga tributária. Avaliar a opção pelo regime regular de IBS-CBS para o Simples, é esse ano que vai ter isso. Ainda a gente vai chegar nessa parte do treinamento, mas para quem for ser regime híbrido e para quem for optar pelo regime de IBS ou CBS, é esse ano que vai ter que tomar a decisão para o ano que vem. Identificar produtos e serviços com regime diferenciado, se você tem produtos de cesta básica, que vão ser alíquota zero ano que vem. Né? E para 2027, revisar política de precificação, que é o que a gente acabou de ensinar, nós vamos ter que fazer esses estudos de precificação, treinar a equipe fiscal no novo sistema,
atualizar o ERP para emissão de notas fiscais com o CBS destacado, calcular impacto do crédito imediato do ativo imobilizado, o que você vai conseguir creditar na tua operação, e modelar a necessidade de capital de giro extra pelo split payment, que é o quê? Será que o meu fluxo de caixa comporta essa retenção automática ou não? Uma coisa importante, né, do endividamento do governo, o governo ele ainda terá endividamento tributário, né? Imposto de renda e contribuição social não tem split de pagamento, INSS não tem split de pagamento, então o governo ainda terá que negociar dívidas, mas a ideia aqui é que ele terá que negociar um volume menor de dívidas, né? Outra coisa importante que nós analisamos, e estamos aí, temos isso na nossa consciência, é que muitas operações que hoje são presumidas passarão a ser operações de lucro real. Porque como agora você vai ter que operar como operação de PIS e COFINS, entre aspas, PIS e COFINS é o CBS, não cumulativo, obrigatório, né, está sendo imputado, vai fazer mais sentido montar uma operação de lucro real a depender da margem. Antes, operações de lucro real eram alguns casos que faziam sentido. Agora, basicamente, a gente está vendo que vai ter um movimento do mercado onde a grande maioria das empresas do regime normal serão de lucro real, ou elas terão estruturas com operações de lucro real. Ou seja, ela vai ter uma operação no lucro real e uma no presumido, por exemplo, mudando os modelos de negócio, né? O futuro tenderá a ser dessa forma. Tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. E aqui, os próximos módulos, né, que nós vamos fazer, e aqui umas perguntinhas. Qual é o regime tributário atual da minha empresa? Lucro real, presumido ou simples? A gente tem que avaliar isso juntos. Qual o percentual das minhas compras e de fornecedores do simples e regime regular? Isso é importante vocês já irem mapeando. Caso vocês queiram que a gente analise isso com vocês já virem com essa resposta pronta. Tem produtos com benefícios especiais? Isso aqui é só separar os produtos que a gente avalia para vocês. Qual é a proporção de exportações do meu faturamento? É importante para a gente avaliar, porque boa parte, todas as exportações têm alíquota zero de IS, IBS e CBS. Tenho créditos de ICMS acumulados que não consigo usar? Tem empresas que têm crédito que elas não usam, também é importante. Meus contratos de longo prazo têm cláusulas de reajuste tributário? Meu RP consegue apurar IBS e CBS separadamente? Já calculei a necessidade de capital de giro adicional pelo split payment? Essas são as tarefas aí desse treinamento, pessoal. Lembrando que a gente tem mais 5 encontros aí pela frente, que nós vamos cada vez mais aprofundando cada segmento aí. No próximo treinamento, a gente vai focar mais em cálculos e consequências por segmento. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Chegamos ao final aí da apresentação. Diga, João. Amanda está aqui comigo, ela quer fazer uma pergunta. Só um minutinho. Claro, Amanda. Fique à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Amanda. Tudo bem? Você? Também. Então, Alexandre, me diz uma coisa. Na prestação de serviço e a empresa que tem prestação de serviço e venda de produto, revenda de produto, vai fazer uma forma híbrida do CBS e IBS, né? Vai ter o IBS e o CBS de serviço e o IBS e CBS de produto, certo? Vai ser um só. Ele vai ser, você vai ter uma nota de serviço e uma nota de venda, mas as alíquotas são as mesmas. Sério? É as mesmas. O que muda é só o sistema de creditamento, e a apuração vai ser uma só. A única coisa que vai mudar na apuração é o imposto de renda e a contribuição social, que também é uma apuração só, que no lucro presumido você tem uma presunção diferente para serviço e venda, isso se mantém. Mas na nota IBS-CBS, é a mesma coisa, tanto para aluguel quanto para serviço, vai ser as mesmas alíquotas para tudo. E para produto também. Para produto também. Se você não está num setor beneficiado, por exemplo, o setor de quem tem aluguel, ele vai ter uma redução da alíquota. Então, a nota de aluguel vai ter um destaque diferente, com essa reduçãozinha. Agora, se você não está em segmento beneficiado, a alíquota é a mesma, para tudo. Entendi, ok. Obrigado, Alexandre. Obrigado, João. Obrigado você. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do treinamento. Lembrando que essas legislações, elas são extremamente extensas, né?
Então, pode ser aí que a gente deixou de comentar alguma coisa. Nós vamos ter outros 5 treinamentos. Caso vocês queiram que a gente trate algum assunto específico, pode mandar no nosso WhatsApp e a gente vai considerar nos próximos treinamentos, sem sombra de dúvidas, tá bom? Obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Deu 1h40 de treinamento. Obrigado pela presença de todos. Esse treinamento vai ficar gravado para os clientes que não puderam participar e nos avisaram que não poderiam, poderem estar assistindo aí para acompanhar os próximos treinamentos, porque cada treinamento nós não vamos voltar nesses assuntos. A gente vai graduando a escala deles aí até chegar num pleno entendimento do que é essa reforma e qual é o impacto na vida aí de cada empresário. Beleza? Obrigado pela presença de todos vocês. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Vou encerrar aqui as gravações. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.